Deixa eu falar com vocês aqui. Estava eu no Tachi ontem, no TA11, e aí o rapaz falou comigo assim, Stanley Guzmán, aonde está ou aonde estão os gênios do Alterosa Esporte naquela passagem que vocês faziam? Rapaz, para atender... Tá pronto aí, meu time? Para atender a toda Minas Gerais, eu liguei para Dom Leopoldo de José... Aqui. Liguei para Dom Leopoldo de... Ixi! Liguei para Dom Leopoldo de Orleans e Bragança. Dom Leopoldo, pelo amor de Deus, fala comigo. Até porque eu preciso falar mal do Rafael, do Fael, preciso falar mal dele. E aí eu preciso que você faça a passagem. Então, Leopoldo me atendeu. Já já eu vou chamar o Alterosa Esporte lá no estúdio 836 da TV Alterosa. Comigo na tela, os maiores do esporte de Minas Gerais. Cadê você, meu chefe? Mas tá. Vamos lá, ali. Estamos juntos graças a eu, o pessoal daqui da nossa técnica, né? Nos nossos bastidores. Muito bem! Muito bem! Todo mundo. Leopoldo, você não sabe o sucesso, você sabe, mas o sucesso que a nossa passagem fazia. Até porque, cara, eu tenho dificuldade. Eu queria expressar isso em alto e bom som de falar com o Fael, velho. O Fael na bancada deu uma coisa comigo. Lá fora, me pisa, me espizinha. Entendeu? Ei, Serginho. Não é ao contrário. Lambada. Dom Jair, eu amo o senhor demais da conta. Ó, só queria falar que eu já passei 4 minutos do meu tempo, a hora extra é por sua conta. Isso é uma amizade. Leopoldo, vamos tentar combinar isso, falando com o Escoralico, vou falar com o Ricardo. Me dá uma canjinha depois no final da nossa passagem aqui, tem jeito? Tem, claro. Vem cá, o Stanley quer te ver. O negócio é o seguinte, Stanley, na próxima semana começa o Campeonato Brasileiro, a estreia de Flamengo e Atlético. Lá vai ser no Maracanã, dia 13, vésperas dos Dias das Mães, eu quero uma aposta de vocês. Não acompanho mais não, Leopoldo, eu sou América. Ah, é? Ele é América. E somos todos palmeirenses, tá? Não é, ele? Não é, Jair? Vocês não sabem, você tá de parabéns, viu, filhinho? Você já botou na gata do Mineiro aí, Stanley? Gata do Mineiro aqui. Dá tchau aí pra mim, dá, que eu preciso trabalhar. Tchau, nenenzinha. Tchau, Leopoldo. Vem comigo, Minas Gerais. Alterosa Alerta no ar, vamos lá. Rodou já, né? Eu esqueci que rodou a vinheta. Aqui, vamos começar outra vez. Comigo. Roda um pouquinho pra mim aí, só pra fazer a chamada. A melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais. Muito obrigado ao senhor pelo prazer da companhia. A senhora, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu trabalho na TV Alterosa, a TV mais alegre do Brasil. Muito obrigado a vocês por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o Mineiro vê. Nós somos o Alterosa Alerta e a partir de agora eu te atualizo com as principais notícias do nosso estado. Pula pra cá. Minas Gerais, no programa de hoje você vai ver se as mulheres que são agredidas por homens podem se sentir seguras quando buscam a justiça. A Lei Maria da Penha, pergunto a vocês, funciona? Os processos estão em andamento? Vamos voltar a falar sobre a violência contra a mulher, porque é destaque no mundo, é destaque na tela da TV Alterosa. Já eu trago para vocês essa discussão e desde já www.facebook.com/Alterosa Alerta é o seu canal de comunicação comigo e é o tema do TV Verdade. Agradecendo desde já a produção do TV Verdade sobre esse assunto. Violência contra a mulher é efetiva a Lei Maria da Penha? Sim ou não? Fala comigo e já nós teremos TV Verdade também aqui na tela da Alterosa. Pra cá. Você vai ver ainda que o Conselho Regional de Medicina ameaça parar o atendimento em 26 importantes hospitais do estado por falta de repasse de verba, meus amigos. Né? Na verdade, como é que fala para mim, Isabel? Os 3 governos? Federal, estadual, municipal, não existe mais repasse. A impressão que tem é que existe um abismo entre o poder público e as entidades filantrópicas, entre os hospitais. Autoridades se reuniram pela manhã para discutir isso em entrevista coletiva. Como é que chama esse negócio aí? A Assembleia reuniu audiência pública. Minas Gerais também vai cá, meu time. Só um pouquinho. Você imagina hospitais como o Sofia Feldman, fechado, o Hospital da Baleia sem atendimento, o João 23, a Santa Casa sem atendimento médico. Imagina tudo isso. E tudo isso por quê? Porque os governos estão passando dinheiro para os caras não, velho. Ah, se acontece coisa difícil com a minha minerada, é destaque no Alterosa Alerta e vocês já sabem. Eu só quero
aplicação da lei sobre esses senhores do governo estadual, municipal e federal. Já, Minas Gerais, essa é mais uma discussão que eu entabulo com vocês com todo prazer, orgulho, honra e compromisso da parte da TV Alterosa. E você vai ver ainda que o Alterosa Alerta voltou ao Pesque Pague, que eu mostrei ontem para você, onde o proprietário foi agredido com um facão. Nossa equipe conversou com as pessoas que estavam lá na hora do crime e te mostra os momentos de horror que eles passaram já na tela do Alterosa Alerta. Mas consulta a minha direção se tem notícia, se está cautelado esse cara que tentou matar. Se ele está preso, consulta para mim, porque pela manhã eu recebi uma informação pela rede social de que ele já estaria solto, estaria em Itaúna. Eu quero confirmar para vocês essa informação. Já eu trago mais esse destaque para que nós possamos discutir tudo isso, porque você sabe, para mim, a informação para vocês é a prioridade do meu programa. Meus amigos, o Alterosa Alerta te mostra o drama de um homem que está à procura da esposa, desaparecida há 37 dias. A mulher saiu para ir ao banco e não voltou mais, não voltou para casa. O marido já registrou um boletim de ocorrência, procurou em todos os lugares, mas até agora não tem pista do que poderia ter acontecido com ela. A Etel Correia é quem traz as informações e eu coloco agora na sua tela. Vem, Minas Gerais. A foto é de Daniela de Souza Silva, que desapareceu há pouco mais de um mês. Desde então, a rotina de Gilberto tem sido de procurar pela esposa todos os dias, pela região onde a família vive e também no centro de Belo Horizonte. Mas está difícil saber por onde mais andar. Daniela e o companheiro vivem nessa ocupação aqui no bairro Ribeiro de Abreu há cerca de um ano. De acordo com o Gilberto, o companheiro dela, Daniela desapareceu depois de sair para buscar um valor de bolsa escola numa agência da Caixa Econômica Federal. Ele diz que procurou por ela horas depois do desaparecimento e não conseguiu notícia alguma. Ela saiu daqui por volta das 8 horas da manhã, né? E falou que ia buscar o bolsa escola, me deu um beijo ao sair e pegou, foi. Aí quando eu por volta de mais ou menos às 6 horas da tarde, eu tentei ligar no telefone dela, não consegui falar com ela, porque o telefone já estava dando desligado. Você estranhou? Estranhei isso. Agora, ela levou alguma coisa? Não, nenhuma coisa, só levou os documentos mesmo, a identidade, o CPF dela e um cartão bancário meu que está dentro da bolsa dela. O que aconteceu com o cartão? Ele foi usado por alguém? Não, até no momento não. O valor do bolsa escola, você sabe se foi sacado, você investigou isso? Não, eu fui até a agência e o valor da bolsa escola não foi sacado, está na conta ainda. Eu saio de casa às 6 horas da manhã, vou para o centro da cidade, vou rodando esses bairros aí e nada. O casal tem 2 filhas, de 10 e 11 anos. As meninas estão abaladas e, segundo o pai, só fazem chorar. Perguntando como é que eu vou fazer, o que eu faço para ir buscar a mãe delas, perguntando que dia que a mãe delas vão voltar. E eu estou nessa preocupação até agora. Eu estou levando ao psicólogo que pediram para levar e levo à escola. Estou tentando cuidar da melhor forma possível, né? O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia especializada em pessoas desaparecidas. Gilberto afirma que pediu que o celular da mulher fosse rastreado, mas não foi atendido. A polícia falou que não podia rastrear o telefone dela, que ia ser quebra de privacidade. Até então eles não me deu qualquer outro tipo de retorno. Para o auxiliar de serviços gerais desempregado, Daniela não tinha motivos para desaparecer. Brigas, nada disso, nada. Nunca briguei com ela no meio de rua, nada disso. Quem tiver visto a Daniela, pedir para as pessoas olharem bem para a foto dela, quem tiver visto a Daniela pode entrar em contato com você, com a polícia? Pode entrar em contato comigo, com a polícia, qualquer um, só para falar que ela está bem. A gente tem aí as variáveis, por exemplo, de quando a pessoa, desculpa falar assim, de quando ela foge por livre e espontânea vontade e consciência. Ela toma as providências de passar no banco, sacar, ela se organiza para isso, o que parece não ser o caso, porque ele disse que o auxílio governamental, que é o Bolsa Família, está na conta, né? Agora, nos últimos casos de desaparecimento aqui em Belo Horizonte, infelizmente não trazem estatísticas que nos dão a expectativa de que algo possa ter acontecido de forma, digamos, por livre e espontânea vontade. Então a gente põe de novo o rosto da senhora aqui na tela, por favor, para que a gente possa prestar esse serviço à família inicialmente e depois à própria sociedade. Se alguém viu, né, a gente vai colocar as imagens, se alguém viu essa senhora, se alguém tem alguma informação sobre ela ou se ela está nos assistindo agora,
que entre em contato conosco. Se por acaso foi por livre e espontânea vontade que saiu, pelo menos noticia que está tudo bem, ou pelo menos assim enfim, explica. Porque a falta de notícia, garanto a você, a falta de notícia responde aí por 70% da angústia, né? Desaparecimento, quero ir embora, surtei, quero ir embora, não quero mais morar. A gente respeita. Não entende, mas respeita. Mas o desaparecimento por si só, eu peço à polícia que por gentileza, empreenda todo o esforço necessário para poder localizá-la, né? A gente está aqui na rede social também. A vocês que estão assistindo, por gentileza, repliquem o programa, para que mais pessoas possam, compartilhem o programa, para que mais pessoas possam conhecer essa realidade, saber que essa senhora está desaparecida, né? E se por acaso puder ajudá-la, se for algum tipo de momentâneo desespero, que a gente possa ajudar a retornar para casa e compor a família. Meus amigos, eu venho falando diariamente sobre a violência contra a mulher. Vocês são testemunha disso. A mulher é agredida, ela obedece e vai até a polícia e faz a ocorrência. O caso vai para a delegacia, chega na mão do delegado, da delegada. Aí, denunciado ou feito a conclusão do inquérito, ele é encaminhado para a justiça. O promotor de justiça deferindo, propõe e se estabelece o processo. E aí, pilhas e pilhas de processos, lamentavelmente, estão parados, esperando alguma definição do Poder Judiciário. Enquanto isso, a decantada Lei Maria da Penha, ela não é cumprida. Mas eu te pergunto, você acha que ela é cumprida? Existe segurança para a mulher que denuncia? A nossa equipe de reportagem do Alterosa Alerta esteve com a juíza especializada em defesa da mulher e eu coloco agora a entrevista e a reportagem na sua tela. Vem comigo, Minas Gerais. Destaque. Agressão psicológica, agressão, vias de fato, ameaça, lesão corporal e, em muitos casos, a morte. Mulheres vítimas de um contexto doméstico violento. Um dos casos que chamou a atenção na Grande BH nos últimos dias foi o desta mulher de Vespasiano, que foi espancada pelo companheiro no meio da rua. Em muitos casos, a demora para punir o agressor abre brecha para que novas situações aconteçam. Em Belo Horizonte, são 4 varas do Tribunal de Justiça especializadas na Lei Maria da Penha. Segundo esta juíza, há 40 mil processos em andamento, alguns até de 2008. Ela diz que durante as audiências, algumas mulheres nem lembram o que aconteceu. Em muitos casos, as mulheres chegam aqui em audiência, instrução e nem se recordam. Não querem falar porque já passou muito, né? Dá uma sensação de vazio para todos nós operadores do direito. De acordo com a juíza, essa demora toda é por causa de uma lentidão que vem das delegacias, que tem dificuldades para concluir os inquéritos. Hoje, aqui em Belo Horizonte, são apenas 5 delegadas e 11 investigadores, apurando 25 mil processos. É surreal, não tem como. O Estado está deficitário, né? Ele não está dando a prestação, a resposta na questão da violência doméstica a contento. A magistrada explica que o tempo ideal para julgar um caso de violência doméstica é de 3 a 6 meses no máximo. Se você não tem uma reprimenda, se não recebe uma reprimenda rápida do Estado, você acha que nunca dá em nada. Justiça tardia não é justiça, é uma justiça desqualificada. Justiça, ela tem, principalmente violência doméstica, a gente tem que ter a sensação que a gente está dando a resposta rápida. Diz também que as medidas protetivas aplicadas nos processos cíveis são eficazes e que 90% dos homens obedecem. Em casos de descumprimento, há penalidades. A medida protetiva, ela nunca vai alcançar os psicopatas e os esquizofrênicos, né? Aí, nessa desobediência, ela comunica imediatamente, pode ser monitorado eletronicamente, né? Que é a tornozeleira eletrônica, que para mim é uma prisão. E também, no último caso, a prisão preventiva. No próximo semestre, o Judiciário vai fazer uma campanha para esclarecer tudo sobre medida protetiva e evitar a banalização que acaba gerando acúmulo de processos. A mensagem é que a lei, ela é muito boa, ela tem que ser usada. O Judiciário, ele está aqui
de prontidão para realmente as medidas protetivas em Belo Horizonte, elas saem em menos de 48 horas, elas chegam no dia seguinte, elas saem, mas a gente quer realmente não banalizar a medida protetiva. A juíza acredita que o principal desafio nesse contexto como um todo é fortalecer as delegacias e implantar onde não existe, já que na maior parte das cidades do interior, a mulher ainda é atendida em delegacia comum. A violência doméstica, ela é muito silenciosa, muitas violências não são propriamente agressão física, a violência psicológica, moral, e isso assim, uma grande porcentagem das mulheres está sofrendo, isso a gente não tem dúvida, né? Ela perde a subjetividade, perde a autoestima. Eu agradeço demais a entrevista extremamente elucidativa da magistrada e especializada que é na área, mas eu queria voltar no tempo um pouquinho, Excelência, para poder perguntar à senhora, não, perguntar ao judiciário, óbvio que não está personalizando a figura do magistrado, mas, por exemplo, muito espetacular, muito obrigado mais uma vez, os juízes de via de regra estão sempre muito ocupados, a maior prova disso é que 25 mil inquéritos não necessariamente se tornarão processos, mas 25 mil inquéritos para serem investigados por 11 agentes, por 5 ou 7 delegados, é impossível. É impossível, porque o número de investigação demanda tempo. A investigação demanda propriedade, conhecimento, estrutura, infraestrutura, para que o final dele seja um inquérito justo, um inquérito bem instruído, bem instaurado, bem elucidado, até para que chegue à mão do Ministério Público e ele também possa fazer a sua parte no processo, dando segurança no oferecimento da denúncia. Porque quando a denúncia chega na mão do magistrado, ele não pode ter dúvidas de que um processo precisa ser instaurado. Então, partindo do pressuposto que existem 25 mil inquéritos, eu não vou tirar nenhum deles. Eu vou estabelecer 25 mil processos. 25 mil processos para ser julgado por 5 juízes, vamos colocar uma conta redonda, seriam 5 mil processos urgentes, Excelência, para serem julgados em 3 a 6 meses. Então vamos pegar aí, vamos fazer a conta aí, Isabela, comigo? Pega 5 mil processos e divide por 180 dias, considerando que o juiz vai trabalhar todos os dias. Divide 5 mil por 180, você que está em casa aí, a minha diretora vai fazer para mim. 5 mil, vai ter que julgar 28 processos diariamente. Cada um, Excelência, com mais de 200, 300 páginas. Todos os dias, de domingo a domingo, a senhora teria que julgar 30 processos arredondando para cima. Pergunto eu, a senhora consegue julgar, decidir, instruir 30 processos diários? Não, a senhora não consegue, a senhora é humana. O ditado, o brocardo latino diz homo sum hominis, nihil a mi alieno puto. Só é possível fazer aquilo que o homem consegue fazer. E ninguém consegue julgar com toda a lisura 30 processos por dia. Sob pena de se cometer o mesmo Rui Barbosa que a senhora citou, que justiça tardia não é justiça, eu também posso dizer, a justiça que tarda, ela falha. Porque a prova está aí, Excelência. Esses chutes que foram dados, e com muita propriedade disse Rafael Martins, que está comigo também, pode preparar o Rafael Martins, por favor, disse que todos nós somos responsáveis pela agressão que essa mulher sofreu. O judiciário precisa ter mais infraestrutura, e a senhora disse isso com propriedade. O Ministério Público precisa ter mais estrutura. Mas enquanto eu digo que a justiça precisa de estrutura, eu numa outra matéria que já eu vou colocar para vocês, estamos com uma audiência pública que foi realizada pela manhã, dizendo que não tem dinheiro para a saúde. Terá dinheiro para melhorar a justiça? Rafael Martins comigo, muito boa tarde. Olá, Stanley, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos de volta, amigo, na discussão sobre a falta de observância dos princípios da Lei Maria da Penha, que, na minha opinião, é uma lei que não colou. Porque se uma mulher é agredida, é sinal de que a lei não alcançou aquele agressor. Você concorda comigo, Rafa? Concordo com você. E tem um detalhe nessa lei, Stanley, eu estava observando o seu comentário. Um detalhe nessa lei que, por exemplo, o agressor, às vezes, ele é impedido de se aproximar da vítima, 700 metros, 500 metros. Agora, essa aproximação é num cordão imaginário, né? Imaginário. Imaginário, porque nós já vimos aí agressores que estavam impedidos de se aproximar da vítima, esse aí é um, se Rafa. aproximaram para matar. Esse aí é um, ó. Tá aí, ó. Né? Que distanciamento é esse?
né? O que isso protege a vítima? Eu não consigo entender esse detalhe da lei, por exemplo. Ô Rafa, e a partir do momento que ele invade essa distância imaginária, ele é um desobediente. Você concorda? Concordo. Ele recebeu uma ordem para ficar longe. Não ficou. Lembra daquela cabeleireira que foi morta no salão dela, que o cara entrou lá, um mecânico entrou lá e deu vários tiros nessa mulher? Lembro. Pois é, ele também estava impedido de se aproximar. Agora, impedir de se aproximar não quer dizer que ele não vá cometer um crime, né? Ô Rafa, eu quero só colocar uma pimenta nessa discussão aqui, porque eu concordo com a fala da juíza que a lei não atende, não alcança, na verdade, ela atende sim, mas não alcançaria, na posição dela e na minha também, os esquizofrênicos e os psicopatas. Exatamente. Quem é que define quando o cara é esquizofrênico e psicopata do ponto de vista judicial? É difícil, né? É difícil de entender, é complicado. E quando é que você vai saber que o cara é esquizofrênico ou psicopata? Talvez depois que ele já tenha matado a vítima, né? Não é à toa que você e eu somos uma pessoa só. Porque é exatamente isso. O diagnóstico é feito pelo judiciário somente depois que os milhares de inquéritos chegaram até lá. Aí não adianta mais. Porteira arrombada, não adianta colocar trinco. Exatamente. Né? A diretora fala comigo, o Rafa, que a Vânia das Neves está dizendo o seguinte, que o marido entrou na casa dela, quebrou as coisas, agrediu, ameaçou, ela foi na justiça, mas a justiça disse que ela precisa achar um marido, ela usa o marido. A justiça disse assim, Rafa, encontra seu marido agressor primeiro e depois você procura a justiça. Tá bom pra você, Rafa? Aí, como é que faz um negócio desses, cara? Até ele matar ela. Eu quero que você mantenha uma distância de 1 quilômetro. Mas eu preciso que você encontre ele primeiro pra mim. É complicado. Ela vai pegar um binóculo, vai pra Praça 7 e fica olhando. Cadê? Levanta um drone, né? Um drone. Pra filmar lá de cima. Tá entendendo, Rafael? A gente agradece demais a juíza. Espetacular a frase dela. E eu vou endossar a frase da senhora, excelência, quando diz que a lei não alcança os psicopatas e os esquizofrênicos. O que me causa estranheza é que só vamos ter essa definição da senhora e do Poder Judiciário depois que o mal aconteceu. Seja ele um leve arranhão ou dezenas de tiros no peito da pessoa, Rafael. Exatamente. Lamentável. Rafa, quando é que nós teremos autonomia, altruísmo, autenticidade, legitimidade para propor isso, Rafa? Quando? Pois é. Não é verdade? Só depois do processo instaurado? Só depois, né? Aí é demais, né? Rafael, prioridade da informação é sua, me interrompa a qualquer momento, ok? Tá combinado, meu amigo. Pula pra cá, Minas Gerais. Agradeço mais uma vez ao Judiciário por ter falado conosco e façam da TV Alterosa o canal de comunicação de vocês para o que for necessário, sobretudo quando o assunto for discussão de fundo de legislações que, na minha opinião, não pegaram, e a maior prova disso é a estatística. 25 mil inquéritos de violência contra a mulher não é sobre uma lei que serviu para poder coibir os agressores de praticar a agressão que eles fizeram. Porque eu já concluo meu comentário. Pra vocês terem uma ideia, eu já falei uma vez, vou falar de novo. E quero a participação de vocês que estão comigo aqui nas redes sociais. Para que serve uma multa? Para que você não ultrapasse sinal vermelho, que você não exceda a velocidade, que você não estacione no lugar errado. Mas se você o fizer, você vai pagar uma multa para isso e vai perder pontos na carteira. Isso é multa, isso é aplicação, isso é pena, sanção, punição. É isso. Ora bolas, se você agride uma mulher e a Lei Maria da Penha, que é a lei que incide sobre você, para te punir, para te dizer para não fazer de novo. Se essa lei não te alcança, seja porque você é esquizofrênico, psicopata ou com um canalha de natureza maior, essa lei não serve. Ela tem que ter força central bastante para entrar na cabeça do agressor e falar assim, não faça mais isso, porque senão vai ficar muito ruim para você. Vai ficar insuportavelmente ruim para você. Ao ponto de você não pode ficar de novo. Então, peço licença à juíza, primeiro para endossar a palavra que ela disse sobre a esquizofrenia e os psicopatas, mas eu divirjo da senhora no ponto em que a senhora disse que a lei é boa. Não, ela não é, porque a lei boa é aquela que alcança o popular. E se ela não alcançou o cidadão, ela para mim é uma lei falha, mas endosso cada palavra que a senhora falou, exceto essa aí. A Delegacia de Mulheres prendeu o suspeito de estuprar pelo menos 3 mulheres em Contagem, na região metropolitana de BH. O homem foi reconhecido pelas vítimas. Você confere comigo agora, na tela.
Leonardo Ramos Batista, de 36 anos, foi identificado pelas mulheres por algumas características. O dente da frente um pouco separado, ele usava aliança na mão esquerda e abordava as vítimas numa Honda Bros preta. Leonardo é suspeito de roubar e estuprar as mulheres nos bairros Eldorado e Água Branca. O homem é casado, tem filhos e tinha uma vida normal. A esposa ficou muito assustada, né? Ela, segundo ela, não imaginava que aquilo fosse verdade. A motocicleta, segundo a esposa dele narrou, era também usada para entrega de sanduíches, que era de onde que eles tiravam a renda. A única coisa que eu tenho para dizer é que armaram alguma casinha para mim, que eu não fiz isso não. A delegada descarta a participação de Leonardo nos casos de estupros que aconteceram nos bairros Tupã e Nova Contagem, que nós mostramos no início de abril. Mulheres que passam por esta rua em direção ao ponto do ônibus, geralmente para ir para o trabalho, estão sendo abordadas por um homem que chega de moto e as arrasta para o matagal. Aí quando eu corri, aí ele parou a moto, jogou a moto e correu. Eu para que senão atiro. Então, moço, pelo amor de Deus, não faz não, moço. É o 6º estupro, sendo que esse teve o ato sexual e a gente quer uma providência, porque a gente está se sentindo inseguro. Os crimes nestes bairros ainda estão sendo investigados. Foi apresentado foto desse suspeito para as vítimas e elas descartaram, disseram que não foi ele. A delegada ressalta a importância de denunciar. O principal, é o mais importante. Nesse caso, as informações trazidas principalmente pela primeira vítima foram de fundamental importância para a gente conseguir ter sucesso na prisão dele. Minas Gerais está aí. A maior prova disso é que o estupro é um crime tipificado no Código Penal, está lá na lei, e todos sabem que o estuprador ele é preso em flagrante e precisa ficar numa cela separada. Antes de concluir esse comentário, só voltando na matéria anterior sobre a violência contra a mulher, e a propósito dessa também, considerando que o estupro é talvez o pior crime contra a mulher, né? Considerando isso, é tema do TV Verdade, não é isso, diretora? A questão da violência contra a mulher. Então, vocês sabem da discussão que se abre no TV Verdade. Então, vocês não podem perder. Mas, enfim, o estupro, na minha opinião, é, sem dúvida nenhuma, se é que eu pudesse mensurar, que eu possa mensurar, o crime mais bárbaro praticado contra a mulher. Né? Mas é preciso que a lei diga para esse canalha aí que ele não pode fazer isso. Enquanto a lei não disser, ele vai continuar fazendo. Meus amigos, a Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da Operação Lava Jato. A 40ª fase tem o nome de Operação Asfixia. Foram cumpridos 16 mandados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e aqui em Minas Gerais. Aqui foram 3 mandados de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva. Até ocorrer, conta para nós. A ação policial tem como alvo principal empresas e seus sócios investigados no esquema de repasses ilegais de empreiteiras para funcionários da Petrobras, em decorrência da obtenção de contratos da empresa. O nome da fase da Operação Lava Jato, Asfixia, é uma referência à tentativa de cessar as fraudes e desvio de recursos públicos em áreas da Petrobras destinadas à produção, distribuição e comercialização de gás combustível. Se forem confirmadas as suspeitas, os investigados responderão pela prática dos crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outros. Os presos serão levados para a Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. Minas Gerais, a questão é a seguinte, a Operação Lava Jato vai ter o seu ápice no dia 10 agora de maio, por ocasião da primeira oitiva, primeira escuta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, ao juiz Sérgio Moro pessoalmente. Então eu vou me resguardar nos comentários para que nós possamos, lamentavelmente, não esperar que seja aconteça nada demais, além do ato processual, mas vamos esperar o dia 10 de maio para poder saber como é que vai ser tocada essa Lava Jato daqui para frente, né? O juiz Sérgio Moro, na minha opinião, tem todo o meu apoio. Eu espero que o senhor possa continuar tendo muitas e muitas ações para poder punir e coibir. Se o senhor praticar excesso, o senhor vai responder. Vou para o intervalo? Daqui a pouco eu estou de volta. Só no MMA Alterosa você acompanha os destaques mineiros pelo mundo das artes marciais mistas e tudo o que tem sido feito aqui no estado para que o esporte cresça cada vez mais. Eu te espero, hein? Valeu!
Quando as pessoas não são ouvidas sobre o que é importante para a vida delas, é como se elas não existissem. Por isso, desde 2015, o governo do estado vem realizando os fóruns regionais e já promoveu 1.400 encontros em 600 municípios. Com a realização de mais uma etapa dos fóruns, o governo do estado mantém o compromisso de ouvir a sua voz e entregar os benefícios que você escolheu. A gente participa e o resultado está chegando. Minas Gerais, governo de todos. Quinta é dia de feira no EPA, porque o melhor hortifruti da cidade é aqui. Tudo fresquinho, tudo selecionado e muito mais barato. Tudo preparado pra você. Banana prata 2,98, caqui 1,68, maçã gala 2,98, melancia 78 centavos, abóbora híbrida 78 centavos, repolho verde 68 centavos. Quinta na feira é aqui. Vem pro EPA. Ame incondicionalmente. Faça a vida valer a pena. Localizado na linha verde final da Cristiano Machado, Bosque da Esperança Cemitério Parque oferece conforto e segurança nos momentos mais delicados. 2104-6868. Minerada, tô de volta para todo o estado das Minas Gerais. Mandar um abraço pro meu querido Ademir Santos, pro meu Valmir, pro meu pessoal de Divinópolis, meu querido, meu povo de Divinópolis. Obrigado. Ontem eu descobri, ô Isabela, o Claudão, claro, Claudão, Augusto, o Alessandro Santos, a galera de Governador Valadares. Não, é só um pouquinho. A diretora tá já paciência aqui. Só um pouquinho, diretora. Só um pouquinho. Ontem eu descobri por que, aqui, meu senhor, eu descobri por que o Ademir lá de Varginha é obeso. Ele não é gordo, não. Gordo é o Carlinhos. Ele é obeso. Ele almoça todo dia no mesmo restaurante lá em Varginha e ele só come prato do xangueiro mesmo. Aqueles pratos que você não pesa na balança, não pesa em arroba. Né? Ademir, um beijo pra você, nego velho. Fica com Deus aí. Deixa eu falar com vocês. O Alterosa Elétrica está de volta, agora para todo o estado dos Minas Gerais. E para você que chegou agora, o meu mais sincero boa tarde, meu muito obrigado pela companhia, pela audiência e, acima de tudo, por terem escolhido a TV Alterosa como a TV que o mineiro vê. Agora, retribuo isso a vocês com o meu anúncio aqui da minha querida Bandeirantes Imóveis. Eu tenho dito sempre que oportunidade acontece e coragem tem que ter justamente na hora em que o momento é cuidadoso. Quem investir seguro, quem compra terra não erra. Lembra dessa máxima aí? Pois é, os lotes no Recanto Salvador, em Cachoeira da Prata, são avaliados por R$50 mil à vista. E nós estamos vendendo alguns desses lotes por R$30 mil à vista. Gente, você já sai na compra ganhando a avaliação de R$20 mil. Né? Se você quiser comprar 2 por 60 e nós tivermos, nós vamos vender para você. Aí já é 100% de lucro praticamente. Então faz o seguinte, eu não vou ficar falando do que ele tem não. Vou dizer para vocês que é na entrada de Cachoeira da Prata, apenas 15 minutos de Sete Lagoas, um bairro preparado, planejado para você construir, para você fazer sua casa para morar, sua casa de campo. Meu querido Antônio Campo vai plantar uma horta lá, para você ter uma ideia. Vai comprar um lote, vai comprar uma horta lá, montar um pomar, uma horta. Né? Então tá aí. Nós temos plano parcelado para você poder financiar, sem entrada, sem consulta ao SPC ou Serasa. Então vamos parar de mimimi? Hein, Cici Prates? Vamos parar de mimimi? A Cici é a mãe do mimimi. Mas vamos parar de mimimi e vamos fazer o seguinte, pega o telefone, liga 31 99907 9139. Olha só a lagoa que tem na frente lá de Cachoeira da Prata, gente. Olha lá que beleza. Vai caminhar ali, ó. Passou, caminhou, fez... Tá aí. Liga lá. Central de Vendas está esperando você. 31 3485 0123, a Central de Vendas da Bandeirantes Imóveis está esperando você ligar para fazer um excelente negócio, que é a nossa especialidade. Fazer negócios bacanas e lucrativos para você, Minas Gerais. Agora nós vamos colocar o dedo na ferida, mas não é o dedo meu, não. É o dedo do proctologista, aquele que... Saúde pública. Tá bom? Saúde pública. Quantas e quantas vezes nós dissemos de forma separada, é um hospital aqui que está berrando, o outro hospital ali que está berrando, mas do ponto de vista dos gestores, dos proprietários, daqueles presidentes, de quem está lá na ponta. Agora azedou, mas azedou de vez, porque o Conselho Regional de Medicina ameaça parar o atendimento. Não é por falta de doente, não. É porque não vai ter médico. Isso em 26 importantes hospitais do estado, porque o governo não está repassando a verba que cabe a eles, né? Os governos, federal, estadual e municipal. Entre as instituições ameaçadas estão, por exemplo,
o Sofia Feldman, o Hospital da Baleia, o João 23, a Santa Casa de Misericórdia, os que são referências no Estado. Autoridades da saúde se reuniram para discutir a situação precária dos hospitais. A reportagem é do competente Rangel Faula, eu coloco agora na sua tela. Diretores de hospitais, profissionais da saúde e representantes do Conselho Regional de Medicina se reuniram para alertar a sociedade sobre o risco de fechamento de unidades importantes para o Estado. Segundo o CRM, algumas instituições podem sofrer uma intervenção ética. Ela trata da interdição ou da suspensão da atividade profissional médica naquela unidade. Quando nós verificamos que existe um risco muito grande, tanto para a atividade profissional, quanto para a garantia da assistência com qualidade à população. Ele disse ainda que o processo está na fase de fiscalizações e notificações e que alguns retornos não têm sido convincentes e adianta que o atendimento em alguns hospitais pode ser paralisado. São feitas várias fiscalizações. Fiscalização, relatório, solicitação de medidas, nova fiscalização. Não resolvendo o problema, é feito um indicativo de interdição com novo prazo para correção. Não havendo a correção, é aprovado pelo Conselho uma suspensão da atividade profissional. A maioria dos hospitais estão nessa, vamos dizer assim, nessa fase da segunda fiscalização, para avaliar a resposta às correções solicitadas. Ao todo, são 26 hospitais no estado nessa zona de risco de intervenção do Conselho Regional de Medicina. 4 são aqui de Belo Horizonte: a Santa Casa, a Maternidade Sofia Feldman, o Hospital da Baleia e o João 23. Entre as principais reclamações estão a falta de remédios, equipes incompletas e atraso nos pagamentos. De acordo com os gestores, a maior parte dos problemas é provocada pela falta de repasse de verba por parte do governo. O diretor financeiro da Maternidade Sofia Feldman disse que a situação está insustentável. A gente já vem há mais de 10 anos com a tabela do SUS que está desatualizada, né, que não tem nenhum reajuste, e os incentivos que foram criados também não são reajustados. E com isso, as despesas com folha de pagamento, insumos, elas vão aumentando ano a ano. O diretor de assistência da Santa Casa citou uma dívida muito alta do Estado para com o hospital. É uma composição de subfinanciamento, uma composição de não pagamento de dívida. Só o Estado de Minas Gerais nos deve hoje alguma coisa em torno de 20 milhões de reais e nem senta para discutir. A representante do Estado disse que os custos são divididos entre os 3 governos, mas ao mesmo tempo explicou que a parte do governo estadual é em forma de incentivo. Ela reconheceu atrasos em alguns repasses, não deu previsão para regularizar, mas disse também que há um excesso por parte dos hospitais. O governo estadual está envidando todos os esforços para que o cidadão não seja prejudicado e que esses hospitais não sejam prejudicados também, não sejam fechados. Mas também essas instituições precisam se organizar e não contar com os recursos do Estado, que são, na verdade, um incentivo, como sendo o único recurso daquele lugar. Os hospitais precisam ser autossustentáveis, ou seja, eles têm que ter produção. O que garante a sustentabilidade de um hospital não é o incentivo, é a produção que ele realiza. Como é que é? O hospital... Então não vão vender o que lá, senhora? O conceito de produção para mim e para a economia não é para mim. O conceito de produção para mim é exatamente o oposto de tratar das pessoas. Para ser... Rafael Martins, comigo de novo, por favor. Rafael, me refresca a memória, Rafael. Você está comigo, Rafael? O Rafael me refrescar a memória. Refresca a memória para mim, Rafa. Para que um hospital seja identificado como do SUS, ou que ele tenha como a entidade de filantropia, a definição de filantropia, ele tem que ter quantos por cento, você lembra? 70% SUS. A partir de 60%, 70% atendimento SUS. Aí, Rafael, eu não vou ironizar isso agora, não, vou ironizar no final. Agora eu vou falar sério. O que é uma produção de um hospital? Sinceramente, não deu para entender o argumento da representante do governo, Stanley. Porque como é que você constrói um hospital sustentável, que ele vai autopagar, né, as contas? É impossível, porque quem entra ali não põe dinheiro. E que ele seja do SUS. E que ele seja do SUS. Como é que você constrói um hospital assim? Considerando...
Uma consulta do SUS é 14 conto, 15 conto que o médico recebe. Justamente. Agora é muito grave a denúncia que é feita pelo diretor da Santa Casa. Eu tive a oportunidade de fazer uma reportagem lá recentemente, Stanley. Sim. A Santa Casa, ela tem hoje 400 leitos fechados. 400. Sabe o que significa 400 leitos fechados, Stanley? É o Hospital do Barreiro inteiro funcionando. Só a Santa Casa está com 400 fechados. A Santa Casa hoje ela tem 400 leitos fechados, que equivale ao Hospital do Barreiro inteiro funcionando, Stanley. E aí o Estado não senta nem para conversar, como disse ali o diretor da Santa Casa. É um absurdo isso. Ô, Rafael, mas então, deixa eu tentar ver se eu entendi, que eu sou um caboclo joiado. Eu queria entender o seguinte, o que é um hospital produtivo? É difícil de entender, né? Se por acaso faltar uma perna quebrada, o cara vai lá dar uma cacetada, quebra e produziu. Tem que produzir saúde, né, Stanley? Saúde custa caro, né? Agora, gasta-se muito dinheiro no Brasil, Stanley, gasta-se mal, né? Colocaram R$1 bilhão no Mineirão. Quem precisa de estádio? Na época, virou motivo de chacota, inclusive. Sim. Gasta-se R$1 bilhão de recurso público na construção de um estádio. Depois você não tem 20 milhões para Santa Casa, você não tem 40 milhões para o Hospital da Baleia, você não tem mais tantos milhões para uma outra unidade. O Sofia Feldman sabe de 5 milhões. 5 milhões. Gastaram 1 bi no Mineirão. É isso aí, ó. Fora a corrupção, né? O dinheiro de corrupção, de obras superfaturadas. Ô, Rafa, seria inoportuno da minha parte dizer que quando a gente não tem nada para falar, é melhor não falar nada? Mas nesse caso aí, viu, Stanley, é oportuno, mas nesse caso aí nós temos que falar, né? Muita coisa Eu errada. digo por parte do governo. Por parte do governo. Eu acho que ele tá tão enrolado, Stanley. Ele tá tão complicado. Os governos. Eles estão tão enrolados que eles não sabem nem por onde começar. Por isso que ficam falando aí, viajando, né? Na então, maionese, vamos lá. A verdade é essa. Irmão, o hospital tem que ser sustentável. Queria propor aqui aos estilistas de Belo Horizonte que criassem aí shorts, bermudas, camisetas, gravatas, bonés, squeezes, skate, bola de futebol para poder vender na porta dos hospitais. Ou melhor, Rafa, vamos pedir ao proprietário do melhor restaurante de BH que monte uma barraquinha lá na porta. Mas o quê? Sustentabilidade. Que ele possa filtrar o xixi. Para poder fazer a captação, né, de água de chuva, né, para poder usar a água lá dentro, não ter que pagar a conta da água. Talvez a iluminação solar, né? Vamos cobrar de quem vai doar sangue. Boa. 20 mil reais pra você doar sangue, Rafa. Você vai? E tem outra, acabou aquele biscoitinho de 3 que dá no final da doação de sangue, acabou a fruta que te entrega, acabou, porque tem que ser sustentável. Ou monta um pomar em vez de um jardim. Não é não? É duro, hein? Doutora, desculpa. Hein, Rafa? Desculpa, doutora, mas fica difícil. E tem um detalhe, Stanley, importante aqui, porque você subir parede, você construir prédio, é a conta mais barata que tem, né? Vocês subiram lá, o barreiro tá lá de pé, não funciona. Por que ao invés de subir parede, você não investe para que os 400 leitos que já existem, por exemplo, na Santa Casa, continuem funcionando? E que é uma instituição inquestionável do ponto de vista do atendimento. É difícil. Né? Vamos combinar. O Sofia Feldman é referência no que faz. O Hospital da Baleia dispensa comentários do que faz, na excelência que faz. E eles ainda recebem um cheque sem fundo moral dos poderes públicos, federal, estadual e municipal, e ainda são obrigados a conviver com a pecha que deveriam ser sustentáveis ou autossustentáveis e produtivos. Quiçá eu pudesse, Rafael Martins, chegar aqui num determinado dia e dizer que não havia ou não haveria nenhum cidadão belo-horizontino ou da capital dos mineiros ou de Minas Gerais ou do Brasil que estivesse sentado agora numa recepção de hospital por necessidade. Quem dera, né? Quem dera. Quem dera eu, perfeito. Quem dera eu, diretor, tá perfeito. Quem dera eu, Rafael Martins, poder dizer que o hospital quebrou porque ele não precisou mais de receber nenhum repasse público. Ele quebrou, Rafael Martins, porque ele não tinha pessoas doentes para tratar. É possível isso? Isso seria um sonho, né, Stanley? Tão possível quanto o pedido da nossa querida entrevistada que diz que o hospital precisa ser autossustentável e precisa ter produtividade. Essa aí pegou mal demais. Ficou ruim. E detalhe, a porta está aberta, viu, Rafael?
para que o meu não entendimento dessa fala dela possa ser esclarecido, inclusive, como entrevista aqui para nós. Mas, do contrário, eu vou ficar como inteligível a fala dela. É bom esclarecer, porque talvez seja um modelo de gestão genial, né? Que a gente não está conseguindo entender ainda. Agora, há pouco tempo atrás também, falando de saúde ou da necessidade de se cuidar dela previamente, nós estamos falando de escorpião em Belo Horizonte, Rafa? Vou além, nós estamos falando lá em Neves. Hã? Nós estamos falando de escorpião lá em Neves. Aqui em Belo Horizonte já falamos várias vezes, né, de escorpião. Agora tem um bairro lá em Neves, de uma reportagem que eu fiz, no bairro Botafogo. Rapaz, escorpião lá tá andando de patinete. Como é que é? E tudo isso por conta da falta de cuidado, né, das nossas autoridades públicas. Eu tenho um amigo meu, Daniel Fernandes, tem uma criação de galinha lá no Aldeia da Jaguara. Solta umas galinhas lá em Neve pra acabar com isso. A galinha da Angola é bom pra isso. Mas eu conversei com o síndico, até propus isso pra ele, mas ele disse que por enquanto ele não quer a galinha da Angola não, ele quer serviço da prefeitura. Foi você que fez? Foi você que fez? Foi eu que fiz. Então, meu irmão, seguindo o protocolo geral, é você que chama. Agora na sua tela, os escorpiões no bairro Botafogo, em Ribeirão das Neves. De 1 mês e meio pra cá, Priscila não tem mais sossego. Mãe de 2 crianças, ela já não sabe mais o que fazer para combater os escorpiões. Dentro de casa, a gente coloca panos, fecha os ralos, mas mesmo assim também não é suficiente. E a gente fica com muito medo, porque roupa que a gente vai vestir tem que ser... A gente tem que olhar, toalhas... qualquer lugar que a gente entra na casa, antes você tem que olhar. Luiz mostra os escorpiões que encontrou na casa dele. Moradores do residencial localizado no bairro Botafogo, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, estão apavorados. Os animais estariam vindo deste terreno baldio que fica bem ao lado. Se for dar uma olhada, uma filmagem aqui ampla, aqui você vai ver que tem muito resto de entulho, já tá um descaso geral. Se for olhar para o lado dos fundos aqui, muito lixo, e isso aí está propício até dengue. E já tem anos que a gente está tentando correr com isso com a prefeitura vem aí e deixa a gente desse jeito aí, abandonado. O terreno é particular e virou bota fora para todo tipo de descarte. Já adiantou não, já fez uma vez, foi ter multado dessa aí e tal, limpou aqui mais ou menos, tinha muito lixo aqui. O pessoal lá de Areias vem aqui, joga tudo aqui, ó, tudo que é lixo que joga aqui dentro. É televisão velha, é tanquinho velho, tudo lá tá jogando. Deu tá limpada aí, é mais ou menos, né? Você viu como é que tá. Mas tá pior ainda. As crianças são as mais vulneráveis à ação dos escorpiões. Ao lado do residencial, há uma escola de educação infantil. A menina tem 12 anos e ela foi mordida e nem viu o que é. Aí ela foi pro UPA, lá ela foi examinada e constatou que era... veneno de lacraia. Aí os irmãos dela deram uma olhada ali no lote e acho que encontrou. Esse lote aqui é muito abandonado, faz tempo que está assim, ninguém toma providência. Rafa, tá contigo. Tá aí, ó. Tá vendo? É difícil, né, você pedir para que só os moradores também tomem providências, Stanley. Quando você tem um terreno daquele tamanho, abandonado, é um terreno particular, mas a prefeitura tem que fiscalizar, tem que multar, né, o dono do terreno para que ele limpe. Porque senão a prefeitura vai ter que gastar com tratamento, vai ter que gastar com saúde e nós já sabemos que não tem esse recurso, né? Então, é a prevenção que a gente vive cobrando aqui, Stanley. É melhor prevenir, né, sempre. Rafa, eu só sugiro que alguém lá de Ribeirão das Neves proponha a majoração em 100% do IPTU para pessoas que são proprietárias de terreno urbano e que não o mantenham limpo. É injusto da minha parte, não? Não, seria uma boa ideia, uma boa forma de punição, né? Fica a dica. É a cobrança do imposto, mais a incidência da multa, como acontece em todos os outros impostos que não são pagos, né? A prefeitura respondeu pra gente que vai realizar uma segunda vistoria nos próximos dias. Vamos aguardar. A primeira não surtiu, não acharam nada a primeira. Então, não vira escorpião. Então tá aí. Se difícil, quiser, né, Rafa, é só pegar o VT aqui pra nós e mandar pra lá. Agora eu tenho que aguentar uma resposta dessas, tá? Eles foram lá fazer a vistoria e não viram escorpião. Só um minutinho, Rafa. O que esses caras têm contra você? Porque é pernilongo que o nego enxerga e escorpião que o nego não vê. Eu vou ser convencido, daqui a pouco eu sou doido. Não, você tem notícia? Eu vou abandonar esse microfone aqui. Vai embora então. Não tá servindo pra nada. Pula pra cá, Minas Gerais. Olha só, uma dica, na verdade uma notícia importante pra vocês. Pra nós todos. Vem aí, ó,
o Congresso Mineiro de Municípios. Nos dias 9, 10 e 11 de maio, isso vai acontecer no Expo Minas. É um grande evento. O evento é realizado pela Associação Mineira de Municípios e conta com palestras de Merval Pereira, Leila Ferreira, Jacobi Fernandes e Luiz Felipe Pondé. É o maior evento municipalista do país e é o momento que nós temos de estar próximo dos prefeitos. Obrigado mais uma vez aí à Associação Mineira de Municípios por ter confiado a nós a divulgação desse evento tão importante. Meus amigos, o Superior Tribunal de Justiça irá decidir o futuro do governador de Minas Gerais, o senhor Fernando Pimentel. Ele é investigado na Operação Acrônimo. A decisão é do Supremo Tribunal Federal. Os ministros decidiram que não há necessidade de participação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais neste processo. O governador se manifestou por meio do Facebook. Você acompanha a nota dele. Vocês sabem que há 2 anos eu sou perseguido, investigado, acusado, tive a minha privacidade invadida, a minha e da minha família. Meu sigilo postal, telefônico, fiscal, bancário, tudo quebrado e invadido. Mesmo diante de tudo isso, sabe o que acharam contra mim? Nada. E sabe por quê? Porque não há nada para achar. Eu não tenho dinheiro no exterior, não tenho conta, não tenho dinheiro oculto, não tenho patrimônio escondido, nada disso. A minha vida é limpa e eu sou inocente das acusações que me fazem. E agora vou poder provar. Pois é, Minas Gerais, está aí a nota de Sua Excelência, o governador de Estado, fazendo a sua manifestação da acusação foi inclinada contra ele. A equipe do Alterosa Alerta voltou ao Pesque Pague em Itaúna, na região centro-oeste do estado. Aquele que eu mostrei para vocês ontem. Nós conversamos com o proprietário e com as pessoas que estavam no local na hora do crime. Eles contaram para a nossa equipe os momentos de horror que viveram quando foram agredidos por um homem com um facão. Na tela comigo agora. Vamos ver. O Pesque Pague, na zona rural de Itaúna, é um refúgio de sossego. Funciona há mais de 20 anos, sem nenhum histórico de problemas. Mas no último fim de semana, Delber viveu momentos de terror. Pelo corpo, as marcas da agressão. Ele deu mais ou menos 5 a 6 golpes com facão. Eu defendi, pegou nos meus dedos, pegou na minha barriga. As câmeras de segurança registraram a ação. Um homem de blusa escura chega e pede uma água. Delber se vira e abre o freezer, quando, sem falar nada, o criminoso o ataca com golpes de facão. A mulher de Delber estava ao lado e viu tudo. Ela ainda está em choque. Um horror, não gosto de lembrar. Até hoje eu lembro, eu fico apavorada ainda. E eu gritava com ele, que estava sangrando muito. Aí chegou um moço e olhou e falou assim, não, acertou só o rosto. Pelas imagens, é possível ver que um garçom se aproxima e acerta a cabeça do agressor com uma bandeja. Só então o criminoso se afasta da vítima. No momento que eu vi, assim, eu fiquei meio assustado com a cena, né? Aí eu já peguei a bandeja, não com a coisa que tinha na minha mão, peguei a bandeja e sentei nele, na cabeça dele mesmo. A confusão aconteceu em um dos horários de mais movimento no Pesque Pague. Cerca de 200 pessoas estavam no local. Toda a ação durou cerca de 2 minutos. Depois de tentar matar o dono do Pesque Pague, o bandido saiu por esse portão e correu por essa estrada. O carro dele estava parado a cerca de 20 metros daqui. Mas antes que ele chegasse ao veículo, foi imobilizado por pessoas que testemunharam a ação e o seguraram até a chegada da polícia. O homem de 58 anos foi preso e levado para a delegacia. Segundo a polícia, antes de invadir o Pesque Pague, ele já tinha agredido outras 2 pessoas a golpes de facão. E nos 3 casos, nem sequer conhecia as vítimas. Ele justifica isso em uma atuação de um recebimento de um recado do além, não é? A gente tem que trabalhar isso com muita sensibilidade para verificar também até as questões psiquiátricas em que o autor se enquadra para poder ter cometido esse delito. O homem foi autuado por tentativa de homicídio e está no presídio de Itaúna. Ainda assustados com o que aconteceu, Delber e a família torcem por justiça. Você fica cismado com quase todo mundo. Chega aí, você tem um cara de oi, eu preocupado, porque ele era conhecido meu, oi. Eu nunca imaginava fazer um trem desse, não. Que seja feita justiça, porque assim como ele pegou um inocente, meu marido, que não tinha nada a ver com isso, e se ele pega uma criança? Ô, Minas Gerais, fala um negócio pra mim. Se um boêmio desse que agrediu o cara, o senhor, me perdoe, se um boêmio desse que agrediu esse senhor, tá falando que está recebendo informação do além, não vamos ficar segurando aqui para quê? Se ele está conversando com o Todo-Poderoso,
Você tá conversando com Satanás, para mim não faz a menor diferença. Não deixa ele nesse mundo material para quê? Eu pergunto, cada grama de arroz que esse cara comer aí, vai estar perdendo tempo nessa terra. Encaminha esse cara daqui para melhor. Entrega uma corda para ele. Pede, não quer falar direto com o poderoso? Amarra em cima aí e põe o pescoço em cima dessa argola aqui, meu velho. Stanley, você está incitando ao suicídio ou não? Eu estou só dizendo que justiça nenhuma vai ser feita maior do que a necessidade que esse cara tem de ser punido. Ele é doido, ele não tem capacidade. Ah, mas tem outro jeito. Esquece o que eu falei. Esquece o negócio da corda, tem um outro jeito. Coloca ele num hospital psiquiátrico ou manicômio aqui do estado. E deixa ele lá. Deixa ele lá. Porque aí, né? Mas um que não pode ser fechado por falta de verba, não. Tem que deixar ele lá. Porque aí, o nego vai olhar para assim, você tá falando com o Todo-Poderoso? Vamos te ajudar você chegar até lá. E aí, resolve na hora. Nossa, Deus do céu. Me dá uma birra um negócio desse. Um cara desse vai conviver comigo agora. Vai estar na sociedade. Vai estar na sociedade. Mas eu quero a sua opinião. Conversa comigo. Eu quero falar com vocês sobre o aplicativo do Alterosa Alerta. Fala para mim aqui, ó. Tá aqui. Minas Gerais, entra na sua Apple Store, quem tiver os aparelhos da iPhone aí, na Play Store, os demais aplicativos, sistemas Android, os cavalos de Madureira. Eu querendo falar difícil sem saber. Não é não? Conheço nada dessa bodega aí que eu tô falando. Mas tá aqui, Apple Store, Play Store, fui dar um upgrade no comentário e me ferrei. Mas vamos lá, vai lá e faz o download do aplicativo, faz o cadastro direitinho, baixa lá, porque nós estaremos todos os dias enviando para você os principais destaques do nosso jornal e muito em breve, grandes oportunidades de promoções, de clube. Vamos, né? Às vezes a gente demora um pouquinho porque, graças a Deus, são milhares de mensagens que chegam atendendo, mas a gente responde todo mundo, né? O pessoal que mandou, por exemplo, da nossa querida Minas Che foi um sucesso. E pelo que sei, tá vindo mais novidade para você aí, hein? Você que curte uma bela de uma feira, tá vindo mais novidade. Já já eu dou notícia. Intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. Olha aqui, você está assistindo meu programa? Eu vou colocar você na tela. É o Rômulo Miguel, sacolão atual de Montes Claros. Aí, Rômulo, olha o susto que eu te dei. Tá aqui, ó. E essa aqui é a sorveteria Arte e Sabor no Eldorado. Se você tiver ligadinho, Mário, meu querido Mário, se você tiver ligadinho na Alterosa, eu vou te dar um susto e vou colocar você aqui. Vem comigo, Minas Gerais. Eu vou ficando por aqui. Agora tem TV, daqui a pouquinho tem TV Verdade, hein? O couro vai comer hoje, hein, Minas Gerais? Daqui a pouquinho você vai assistir o TV Verdade. Já já eu tô indo embora, amanhã cedo eu tô aqui. Beijo, tchau, 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 tchau.